sou a favor da Espanha no que tange esse problema com a Catalunha, porque a Espanha tem direitos legais sobre a Catalunha, mesmo que ela tenha sido conquistada há muito tempo atrás, de forma violenta. A soberania do Estado da Espanha deve ser prevalecida, já que a Catalunha é parte do território espanhol. Mesmo que o nacionalismo catalão seja forte e impetuoso, o mesmo é parte da Espanha, constitucionalmente. Mesmo tendo autonomia, o Estado catalão, isso não tira a soberania da Espanha sobre o seu território. Outro motivo seria o quesito da economia, já que a região catalã representa uma boa parte da economia da Espanha e detém as cidades mais ricas da região. E isso prejudicaria muito a Espanha economicamente. E com isso concluo que qualquer ato de separação da Catalunha da Espanha é um ato de atentado à Constituição da nação. Vou ser breve em relação à defesa da Catalunha. E essa intriga entre Catalunha e Espanha já vem de muitos anos atrás, só que a Catalunha sempre com uma herança e símbolos, com instituições, todos independentes em toda a sua história. Teve a sua junção com a Espanha por conta de guerras, e quando o rei dali da Catalunha, o Fernando de Aragão II, e a rainha Isabel de Costela, que pertencia aos reinos da Espanha, ficaram juntos, o que foi um atrativo para essa união entre Espanha e Catalunha. Logo depois, com a morte do Carlos II, o último rei Habsburgo naquela época, ele morre sem deixar filhos, deixando o trono vago e quem assume o trono é Filipe V, que resolve fortalecer o seu império, fazendo a junção desses dois lados, a Catalunha e a Espanha. Catalunha já com sua bandeira, já com seus costumes, sua cultura, e Filipe V resolve juntar esses dois reinos. Porém, a Catalunha sempre foi uma área de comércio forte e de economia muito mais forte do que o da Espanha, o que até hoje isso reflete onde a Catalunha é um território mais rico do que a Espanha, e eles querem a independência por conta de ser idiomas diferentes, economia diferente. Apesar de estarem juntos, eles sempre lucram mais, só que os comércios, como a Espanha fala, os comércios, quem faz essas intermediações é a Espanha. E a partir das guerras civis, da Segunda Guerra Civil, quando eles conseguiram algumas formas de identidades, como ensinar a sua língua nas escolas, foi algo que fortaleceu para que essa independência viesse à tona. E a Terceira Guerra Civil, com o ditador Francisco Franco, de 1936 a 1975. Depois dessa morte, como o ditador ele quis juntar mais ainda os dois territórios, a morte dele veio a fortalecer ainda mais que a Catalunha, as pessoas da Catalunha quisessem essa independência. Tanto o time do Barcelona faz diversas manifestações contra essa junção, e no final de outubro teve o plebiscito, onde a maioria da população catalunha votou a favor da separação da Espanha, da Catalunha. Foram 92% dos votos, e fica evidente de que a Catalunha não pertence realmente à Espanha, e que essa separação ela vem com a maioria da população catalã apoiando. Porém, ainda há uma política de interesses, tanto civis
quanto, quanto econômicas, e que o governo da Espanha ainda não reconhece essa separação, assim como o sistema internacional também só reconhece, como a União Europeia só reconhece essa separação se o governo espanhol aceitar.